Eu sou a Gabriela, eu sou nutricionista pela Faculdade de Saúde Pública e eu faço parte do Sustentária, que é um projeto de extensão da Faculdade de Saúde Pública que tem como objetivo promover a alimentação saudável e sustentável. O Sustentária é parceiro do programa USP Sustentabilidade, que é um programa muito recente aqui da universidade, que visa trazer práticas sustentáveis para o campus, né? E esse é o espaço físico do programa. Então a gente tem as hortas ali, que depois a gente pode conhecer. Ali também tem hortas, então tem as PANC, que são as plantas alimentícias não convencionais. Tem plantas medicinais também naquele canteiro. Tem composteira, compostagem. E toda quinta-feira tem um mutirão que acontece aqui. E desde o ano passado a gente começou a oferecer as oficinas culinárias. E aí tem sido bem legal, a gente já abordou várias temáticas, então teve oficina de mandioca, teve oficina de punk, de biodiversidade, em todo mês a gente faz uma oficina. Tem dias que a gente tem 30 participantes, que nem a última que a gente fez, que nem deu pra fazer aqui, né? A gente fez até lá atrás, que veio muita gente. Tem oficinas que vem pouquinha gente, tem oficina que vem um público médio, mas independente de vir 1 ou 30 pessoas, a gente sempre vai manter o nosso compromisso de oferecer. O tema da oficina de hoje é festa junina. Quando falam de festa junina, a explicação mais geral que dão pra gente é que é uma festa que teve influência dos portugueses, porque realmente o São João ele é muito típico em Portugal, né? A celebração do dia de São João. Tem até uma colega da saúde pública que tá fazendo um intercâmbio lá e ela até postou a festa do dia 23 pro dia 24, é uma grande celebração que tem lá, é muito forte pra eles. E aí a gente aprende que é uma festa que veio por influência portuguesa, né, por influência europeia, que na Europa era a comemoração dos solstícios de verão, né? A gente é o solstício de inverno, lá era o solstício de verão. E aí veio pra cá e surgiu o São João. O São João daqui a gente aprende na escola que é essa influência europeia. Mas quando a gente vai ver essas comidas que vocês falaram, as danças, os cantos que a gente tem uma influência muito grande indígena e também africana. Claro que tem a influência europeia, né, porque a gente é um país que foi colonizado, mas tem muita influência indígena e africana nas preparações. Tanto que a própria pamonha, que eu acho que foi a campeã aqui, né, de preferência, ela é uma palavra que vem do tupi e significa alimento ou coisa pegajosa, que a pamonha ela tem essa coisa molhada, né, molhada, pegajosa. Então o curau, que é do tupi também, que é alimento ralado. Então várias comidas que a gente come, elas têm essa origem indígena e africana. E aí é engraçado que dependendo das tribos que povoavam a região, algum alimento se sobressaiu mais. Os povos indígenas que são originários mais da parte sul, assim, né, da América do Sul, eles vieram e acabaram povoando, né, mais o centro-oeste. Então, se você vê as comidas tradicionais do centro-oeste, tanto as juninas como as não juninas, tem muito do milho, né? E o milho dá para fazer várias coisas, né? Então tem a pamonha, tem o curau, tem o cuscuz de milho, a polenta, que também acaba sendo bem típico nessa época, angu, tem muita coisa, né? O milho, ele é assim, infinito, né? E aí tem uma parte que os povos indígenas tinham uma influência mais do amendoim, né? Que o amendoim era o alimento mais base. E na festa junina a gente vê esses alimentos com o pé de moleque, tem o amendoim cozido, que inclusive é um patrimônio, não sei se vocês sabiam, mas o amendoim cozido, ele é patrimônio imaterial de Sergipe. As pessoas tentam reproduzir, mas o amendoim que eles usam é o amendoim verde, que é muito difícil da gente conseguir aqui em outras regiões. No São João é mais comum o amendoim cozido mais na Bahia, na Paraíba, mais nos estados do Nordeste. Aqui em São Paulo, acho que chega mais os doces, então o pé de moleque, a paçoca, e o chá de amendoim também, que algumas festas juninas mais tradicionais têm, mas o amendoim cozido acaba ficando mais na região do Nordeste. E o Sergipe ainda se diferencia, porque eles cozinham com água, sal e limão. É bem legal de ver como cada região se adapta de um jeito, né? E até voltando um pouco para essa história da festa junina, realmente tem a celebração da colheita do milho, que é uma coisa que veio com o cultivo
dos europeus para cá também, mas os indígenas, os povos indígenas, eles já celebravam a festa do milho. Então acabou que foi realmente uma fusão de várias culturas. E o outro alimento, além do pinhão, né, que o pinhão acaba ficando mais no sul, apesar que aqui em São Paulo tem uma produção boa de... São Paulo nem tanto, mas o Rio tem uma produção legal de pinhão. Aqui na Serra, no Rio também, nas regiões mais de Petrópolis, Teresópolis, que é mais serra. Inclusive tem uma participante do Sustentária que ela pesquisa sobre pinhão. Então ela tá vendo de fazer um livro com receitas com pinhão, derivados de pinhão. Então o pinhão aqui no Brasil a gente ainda tem o costume de comer ele mais só a semente mesmo, né? Ou em bolo, ou a farinha, ou picadinho, mas ela tá estudando realmente as potencialidades do pinhão para além desse uso mais tradicional. E o último que faltou falar é a mandioca. A mandioca, ela é infinita, né? Ela não para de ter possibilidades. Inclusive, a gente fez uma oficina aqui com a Jane Galbeia, não sei se vocês conhecem. A Jane, ela é uma grande entusiasta da mandioca e ela ela é do norte e ela é de uma cidade muito pequenininha lá do norte acho que é do estado da Amazônia mesmo. Perto de onde ela mora tem plantação de mandioca. Eles fazem o polvilho, fazem as farinhas, as farinhadas. E aí um dia ela foi cozinhar uma mandioca e aí eles foram tomar banho de rio. E eles esqueceram a mandioca no caldeirão. E ela descobriu assim o melado de mandiocaba. Que tem a mandiocaba, né, que é um dos tipos de mandioca. E é um melado, ela até trouxe pra gente degustar na oficina, que é delicioso, assim. Ele não parece nenhum desses melados, nem o de cana, não parece o mel também e nem parece o caro, né, que é o de milho. Ele tem um sabor muito único, mas é um doce muito suave, sabe? Então a mandioca, ela realmente não para de surpreender. E aí eu queria que vocês compartilhassem um pouco, né, como que vocês veem, né, a importância do cozinhar, como que o cozinhar aparece na vida de vocês. Até os 28 anos eu só acompanhava minha mãe na cozinha, sempre gostei de estar perto dela na cozinha, assim. Mas assim, nunca fiz um arroz. Daí, quando eu casei, tive minha filha, tudo, eu fui primeira vez no fogão e tive que me virar. Então, a partir de então, nunca mais eu larguei o fogão. Eu adoro cozinhar, adoro inventar. Eu tenho uma questão muito grande também com o desperdício, com o aproveitamento total dos alimentos, né? Essa coisa, a relação da cozinha, pra mim, é uma coisa assim, muito afetiva, muito preciosa, acho que assim. Eu entendo cozinhar como um autocuidado. É tanto pra mim quanto pros outros, mas principalmente no momento de esvaziar a mente, de descansar. Então eu me recarrego muito quando eu tô cozinhando. É uma forma de demonstrar afeto, né? A gente não cozinha pra quem a gente não gosta. E a parte social, que quando perguntar qual a sua comida favorita? Cara, a minha comida favorita é almoço de domingo. Porque é aquele que a gente cozinha junto, a gente fica 4 horas na mesa conversando em volta daquela comida, depois a gente arruma bagunça junto. Eu acho que eu cozinho desde os meus 12 anos. Eu comecei a cozinhar muito nova, talvez até menos. Eu sempre estava ali com a minha mãe. Então a cozinha para mim sempre foi algo muito familiar e muito gostoso de fazer, né? Eu acho que está tendo um movimento muito grande com essa questão do vegetarianismo, do veganismo, de olhar para isso, porque tem essa questão social e tudo mais. E a industrialização é barato e cada vez mais a gente barateia. Os processados têm o apelo da praticidade, né? Porque para você comer comida caseira todo dia, você precisa de um planejamento, né? Isso é... Trabalhar 10 horas por dia, transporte, mais 4 horas, que horas que você cozinha, né? A verdade é você essa. tá cansado, você quer descansar, tem que fazer comida, senão eu não almoço. É isso. Não dá pra você exatamente culpabilizar, que acontece muito, todo mundo, de comer salsicha, uma coisa que, né? Outras coisas aí, o industrializado, porque é o que é possível. Põe no micro-ondas, tá pronto, é o que dá tempo, né? Eu não gosto muito de cozinhar, não. Cozinho mais porque preciso. Depende dela. Depende. Na época que a gente trabalhava, a gente usava muito congelado, né? Não tinha tempo. Aí depois o moço aqui teve um infarto, aí mudou tudo, né? A gente mudou um pouco a alimentação, eu tento manter isso, entendeu? Mas que
Claro que de vez em quando dá para inventar alguma coisa, eu vou lá, vejo uma receita e tal. Mas não sou muito fã de cozinha, não. É mesmo praticamente necessidade. Assim como ela disse que ela é descendente de libanesa, minha mãe era síria, a comida é uma coisa muito importante para os árabes, né? Então, como eu disse, minha família era muito grande. Eu sou o caçula, eu tenho 67 anos, mas a gente tem mais um irmão e 4 irmãs que são mais velhos do que eu. E a minha casa no domingo parecia uma filial da ONU. Tinha no mínimo 15, 20 pessoas todo domingo e quem fazia tudo era minha mãe sozinha, praticamente. Então era um polo assim de reunião e amigos e parentes, e etc. E tinha gente de tudo quanto era canto, mas predominava muito a comida árabe. Por outro lado, meu pai também era filho de uma italiana, né? Então, eu sou o quibe com macarrão. Né? Em casa, assim, minha mãe sempre foi muito de fazer coisas caseiras, assim. Sempre fiquei observando, assim, ela fazer aqueles pães caseiros, trançados, os bolos que ela fazia, as tortas. E só que eu ficava observando, mas não tinha interesse de pôr a mão na massa, de fato, assim. E geralmente eu ia fazer outras coisas, eu ficava mais com a parte de limpar a casa, ela ficava mais com a parte de cozinhar. Quando eu vim pra cá, eu comecei a ver muitos vídeos assim, no YouTube de comidas que às vezes eu queria comer, só que não tinha o que fazer, né? E aí eu comecei a me arriscar e eu percebia que ficava gostoso o que eu fazia. Outras pessoas experimentavam, elas falavam, nossa, é muito bom, não sei o quê. Eu acho que isso foi me motivando. No caso, eu tive contato assim, com a culinária através de vós, bisavós e tal. Me tornei vegetariana muito cedo. Ninguém queria cozinhar pra mim, ou você come com carne, ou é isso que tem. Aí eu falei, tá bom, então eu vou aprender. Então acho que desde meus 16, 17 anos eu faço as minhas coisas sem carne, né? Sou vegana, sou nutricionista. Então hoje em dia eu vou na casa da minha avó, a gente cozinha juntas, né? E ela prepara coisas veganas pra mim, não por uma coisa imposta, mas porque as pessoas gostaram. Hoje em dia meu irmão cozinha, meu pai cozinha, todo mundo cozinha e eu coloco todo mundo no meio, assim. França, onde tem uma batalha central sempre sobre a alimentação, é uma questão de identidade, mas muito transtornado. Fazem uns 15 anos estou tendo um olhar extremamente crítico a respeito, né, pela indústria do açúcar, do laticínio muito forte na França, do álcool. Eu costumo dizer que eu como de tudo, seja in natura, seja processado, já ultraprocessado, vai ser difícil, mas se tiver ali, eu, infelizmente, eu tenho esse ainda na veia e eu vou comer. Tento não usar sal, zero açúcar. Então eu faço o quê? Eu faço a sopa, eu faço cru, eu faço o kefir. Quando você passa aqui pela horta, você começa a ver as histórias, né, das coisas aqui da horta. O capuchinho, por exemplo, pra mim era mato. Né? Eu nunca imagino que aquele negócio tinha valor nutricional. Né? Porque muitas vezes a gente acha assim, mas tudo que é verde tem algum valor nutricional, mas a gente não sabe o quanto que tem. Né? E aí você vai conhecendo, você vai repassando, nem que seja um pouquinho para as outras pessoas do seu redor. Eu acho isso importante. Se a gente tem a oportunidade, por que não fazer? Exatamente, esses espaços aqui, acho que vocês viram, acontece organicamente essas trocas, né? Então alguém fala uma coisa aí, lembra de outra, e aí vai crescendo essa rede, né? Acho que justamente uma das grandes propostas do sustentabilidade é esse papel multiplicador. Às vezes parece que é só um dia que você vai passar 2 horas conversando, mas depois você vai conversar disso com outra pessoa, que vai conversar com outra pessoa, com outra, e aí vai se expandindo. E achei muito legal os pontos que vocês trouxeram, né, sobre o cozinhar. Inclusive, eu sou pesquisadora também, e a minha pesquisa era sobre o ato de cozinhar. E é engraçado ver como a gente observa o que a gente viu nos estudos, na vida mesmo, né? Que realmente os 3 aspectos que o estudo que eu fiz traz é isso, é a cozinha como afeto, a cozinha como saúde no sentido amplo de saúde, né? Do bem-estar biopsicossocial, ambiental também. E o papel do cozinhar na sustentabilidade, né? Então foi bem legal ver vocês falando que eu fui vendo a construção. Inclusive vai sair, fazendo publicidade de mim mesma, inclusive vai lançar ainda esse semestre, a gente acredita, na revista de saúde pública, o primeiro artigo da minha pesquisa, que é sobre o ato de cozinhar como enfrentamento às ações do antropoceno, né? Que o antropoceno é tudo isso que está acontecendo hoje, né? Praticamente a destruição que o homem está causando com as suas ações no meio ambiente, em várias coisas, né? Não só física, como de relações também.
E aí a gente conseguiu publicar, né, como que o cozinhar pode ser uma ferramenta de enfrentamento dessa questão. O que é bem legal de ver a universidade, que essa revista é uma revista bem divulgada amplamente na comunidade científica. E às vezes essas coisas, essas tecnologias mais humanas, assim, são descartadas, né? Porque a gente pensa em compostos e instrumentos, né? E uma coisa tão do dia a dia, que pode ser um papel importante nessas questões maiores, às vezes é descartada. Então, é bem legal que o artigo foi aceito, é bem legal que a universidade está abrindo um espaço para a gente fazer oficinas culinárias, para a gente conseguir se conectar com as coisas do dia a dia, porque o dia a dia influencia muito, né, nessas questões. Então, achei bem legal que vocês foram trazendo. E agora acho que a gente pode pôr a mão na massa, né? Então, as receitas que a gente vai fazer hoje é a pamonha de forno, que a gente faz com milho ralado, um pouquinho de gordura e assa numa forma untada, e o cuscuz de tapioca, que é um cuscuz que ele não vai na panela, não precisa ficar mexendo, não vai no forno. Ele é super prático e rapidinho de fazer. Pra pamonha é só você ralar o milho e misturar ele com algum tipo de gordura, então óleo, azeite, e levar numa forma untada para assar por 40 a 50 minutos. E aí vai ficar assim. Pra essa quantidade eu usei 7 a 8 espigas e 1/4 de xícara de óleo. E aí deixa no forno de 40 a 50 minutos. E o cuscuz de tapioca, ele é bem simples. Você pode fazer tanto numa porção familiar, né, ou para um grupo de amigos maior, ou você pode pegar um potinho de vidro e colocar as partes. Então, para cada parte de tapioca granulada, você vai usar 4 partes do líquido. Que o líquido que a gente costuma usar é o leite de coco. E uma dica é você colocar o leite de coco morno ou quente, sem ferver, morno ou quente, porque ele vai ajudar esse grânulo de tapioca a hidratar melhor. E aí, tem o leite de coco caseiro, que dá pra fazer, que é super fácil, que é só bater o coco com água quente. Ou pra quem usa o leite de coco de vidrinho, a dica que eu dou é você diluir, porque o leite de coco, tanto de Casa do Norte como de mercado, ele é muito gorduroso, então funciona melhor diluído. Então, por exemplo, se perde 1 litro de leite e você vai usar 1 litro de leite de coco de vidrinho, é bom você colocar meio litro do leite de coco, meio litro de água para fazer essa diluição. E aí coloca açúcar a gosto, coco ralado. Se você for usar o leite de coco caseiro, nem precisa do coco ralado, você usa o leite sem coar ele, né, sem peneirar. E aí mistura tudo. Ele já vai inchando, ó. A gente fez, tem o quê? 5 minutos, 10 minutos, ele já tá inchando. E aí você coloca, passa 30 minutos, mexe um pouquinho, porque ele vai formando o corpo de chão, né? Então mexe um pouquinho para ele encorpar e deixa na geladeira por 5 a 6 horas, para ele conseguir terminar o processo dele. E aí esse é bem legal, porque ele só vai 4 ingredientes, né? Se você for fazer o leite de coco, só 3, que é o leite de coco integral com os pedacinhos, o grânulo de tapioca e o açúcar, super rápido. Não precisa ficar mexendo na panela, então não gasta gás. E fica uma sobremesa super, espero que super gostosa, né? Que a gente ainda não provou. Certeza. E a pamonha também. E a pamonha a gente trouxe aqui pro pessoal ralar, mais pela experiência, né? Mas dá pra você debulhar ela e bater no liquidificador. E aí você pode fazer, que nem ela tá separando as barquinhas, pra fazer ela cozida na água. Ou você pode assar ela no forno. Então a gente traz essas duas opções. Se você fizer com 7 espigas e cortar em pedaços pequenos, rende cerca de 15 pedaços. 7 a 8 espigas. E aí agora acho que a gente pode degustar, né? Queria agradecer a presença de vocês. Acho que foi uma manhã muito gostosa, né? Agradecer o apoio da universidade, né, para mais uma oficina da sustentária, de sustentabilidade. Agradecer a professora Aline e a professora Dirce, que são as professoras coordenadoras do Sustentária, que são responsáveis pelas oficinas também. A gente quis trazer essa coisa, né, da festa junina, que todo mundo prepara cozinhando junto, conversando, comendo junto. E é isso, gente. Muito obrigada.